O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Então vamos lá, para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo Santa Rita. Faz bastante tempo que eu não gravo vídeo aqui no YouTube, tá? Então o último vídeo que eu gravei no YouTube foi anos atrás, eu nem lembro quando exatamente. Mas eu resolvi voltar porque eu enxergo gravação de vídeo, né, o YouTube, como uma ótima ferramenta de desenvolvimento pessoal. Então eu quero unir o útil ao agradável e, além de passar conhecimento, também me desenvolver enquanto eu estou fazendo isso. Começando aqui, o que me inspirou, digamos assim, a voltar foi um livro que eu ganhei da minha namorada, que é esse livro aqui, As 48 Leis do Poder. Ele é de um cara chamado Robert Greene. E assim, a primeira coisa interessante desse livro é que ele é um livro antigo. Ele é um livro de 98. Mas apesar de ser um livro de 98, ele não usa exemplos daquela época. Ele usa exemplos tipo da antiguidade, de eventos históricos em que essa parte do poder foi extremamente importante. Enfim, o que ele parte de premissa é que a busca pelo poder e as leis, especificamente do poder, elas são atemporais. Então não importa se o livro ele é de 98, se ele é de 1500, se ele é, enfim, de antes de Cristo. Como a busca do poder ela é atemporal, e as leis que ele está descrevendo aqui, elas também são. E aí, qualquer ideia do vídeo aqui, tá? Eu acabei de começar a ler o livro, né? Então, eu li o prefácio, eu li o primeiro capítulo, e conforme eu vou lendo os livros, eu vou gravar vídeos, né, sobre o que eu aprendi, pegar minhas anotações do livro e tentar passar o que eu entendi das leis, compartilhar um pouco desse conhecimento e ver aí a opinião da galera, se concorda comigo, se discorda, e é isso. Então, começando aqui, tá? Assim, já no prefácio a gente consegue ver que o autor ele tá querendo mostrar pra gente o mundo como ele é, não como a gente gostaria que fosse, né? Então o mundo não é aquela coisa justa, então as pessoas estão ali, todo mundo tá buscando ter mais poder de uma forma ou de outra. Tanto que em alguns momentos ele cita que não existe certo ou errado, existe circunstância. Então, essa visão mais realista eu acho que é muito importante, porque isso é o que de fato vai preparar a gente para o mundo. E, e aí a gente está falando de carreira, a gente está falando de relacionamento com até família, amigos. Então, eu acho que essa principal característica de tratar o poder como uma coisa que todo mundo está querendo, algumas pessoas de forma mais explícita, outras, né, escondendo um pouco mais isso, é bem interessante. E ele já deixa claro que assim, o livro ele é sobre manipulação, é sobre você moldar o ambiente para que você se dê bem. E isso não só não é para ser considerado necessariamente uma coisa ruim, é uma habilidade que todo mundo precisa, assim. Você quer subir na sua carreira, você quer buscar, sei lá, qualquer tipo de oportunidade de crescimento em qualquer âmbito da sua vida, você vai precisar, ao mesmo tempo, se comportar de determinada maneira, né? E moldar aqueles que têm o poder de te fazer subir de forma em que as coisas aconteçam do jeito que você está planejando. É assim que o mundo funciona e as pessoas que negam isso simplesmente vão ficar à mercê daquelas que entendem que é assim que o mundo funciona. E aí, do prefácio, eu tirei duas frases que eu acho que são já muito importantes, tá? A primeira é que o fundamento crucial do poder é a habilidade de dominar suas emoções. Ou seja, no momento que você para de se levar pela razão, pelo raciocínio, pelo seu planejamento daquilo que você quer e você começa a agir pelas suas emoções, você já está perdido. Porque é muito mais fácil ser manipulado quando as tuas emoções elas estão afloradas. Então, deixar todo mundo sabendo que você tá muito feliz, muito triste, ao ser muito aberto para todo mundo daquilo que você tá sentindo, você se coloca numa posição vulnerável demais. Então, isso já é uma lição que eu considero de extrema importância aqui, tá? E a outra
é que, assim, não é exatamente uma frase, mas foi o que eu extraí, é que para você obter o poder, a fraude é a melhor arma e a paciência o melhor escudo. Ou seja, você vai precisar, é, em determinada escala, é, ser fraudulento, mentir, ou então agir de uma forma que não é aquela que você gostaria de agir, porque determinada situação pede isso. E ao mesmo tempo, a paciência é o teu maior escudo, porque você agir de forma impensada e rápido e ser uma pessoa, por exemplo, muito reativa, vai te trazer muitos problemas com relação a você tentar conseguir subir na escala de poder. E no final das contas é pra gente enxergar essa busca pelo poder como um jogo que todo mundo tá jogando. Então vão ter jogadores muito bons, vão ter jogadores muito ruins, vão ter jogadores muito bons que fingem ser jogadores muito ruins. É, e aí é muito difícil ter um jogador muito ruim que finge ser muito bom, né? Ele vai ser desmascarado muito facilmente. Mas, sem mais enrolação, né? Que eu já falei pra caramba aqui, vamos pra primeira lei. E aí a primeira lei é não ofusque o brilho do mestre. O que isso quer dizer? Você está buscando mais poder, né? Você tá, então, obviamente, tem pessoas que têm mais poder que você, que têm mais influência que você, e essas pessoas são vaidosas. Elas também, elas querem manter o poder delas e elas querem manter esse sentimento de ter mais poder do que você. Então, a partir do momento que você começa a ofuscar essas pessoas, fazer com que elas pareçam menos poderosas, menos inteligentes, menos engraçadas do que você, por exemplo, você vai, ao invés de estar galgando mais poder, você está colocando em risco essa sua tentativa de ganhar poder, porque essas pessoas elas conseguem muito facilmente te derrubar. E no livro ele dá dois exemplos, né, históricos, um que é um fracasso e outro que é um sucesso. O fracasso é de um ministro de finanças que, é, quando o primeiro-ministro morreu, ele falou assim, beleza, agora eu quero essa vaga, né? Eu quero ser o primeiro-ministro, então eu vou bajular o rei para que ele me dê essa vaga. E aí, como que ele fez isso? Ele era um cara muito extravagante, e aí ele fez uma grande festa com tudo do bom e do melhor, num palácio recém-inaugurado, todo, enfim. Ele fez um grande evento para o rei, mostrando como ele era incrível e qual foi o grande problema. O rei era extremamente vaidoso, e ele não queria ninguém mais extravagante do que ele, ofuscando, né, o brilho dele. E aí ele fez com que esse cara fosse preso e esse cara passou o resto da vida na prisão. Por coisas que não necessariamente ele tinha feito de errado, né? Era só porque o rei tinha o poder, ele fez porque ele quis, ele não queria um cara lá ofuscando ele. E, como é dito no livro, o rei jamais admitiria que esse era o motivo, né? Bom, e para dar um exemplo de sucesso, ele fala de Galileu, que Galileu ele precisava conseguir recursos, né, para fazer as suas pesquisas. E às vezes ele ganhava das famílias que ele usa até a palavra que ele meio que mendigava por esses recursos. Às vezes ele era retribuído pela pesquisa com algum presente, mas na verdade ele precisava de dinheiro, né, para continuar pesquisando. E aí o que ele fez foi, ao invés de tentar agradar duas famílias ao mesmo tempo, que eles citam lá, ele associou as luas de Júpiter que ele descobriu à família que ele estava querendo conseguir recursos, né? Então ele fez com que toda aquela descoberta dele parecesse algo que engrandecesse aquela família. E com isso, Galileu conseguiu recursos de para nunca mais precisar ficar pedindo de outros lugares. Então, esse é o grande exemplo de como você aumentar o brilho daquele que é seu superior pode trazer vantagens. E aí, assim, tentando trazer para o mundo real, né?
o mundo que a gente vive, assim, tô trabalhando. Eu acho que o melhor exemplo para isso é tua relação com teus superiores, né, no trabalho, teu chefe, teu, sei lá, diretor, gerente. Imagina que você tá buscando subir na tua carreira e aí para isso você acha que você precisa demonstrar um trabalho excepcional, né? Até que ponto esse trabalho excepcional não vai fazer com que o teu superior pareça pior que você? Então, isso é algo que você tem que ter muito cuidado. Então, uma das dicas assim mais importantes é faça com que coisas que, mesmo que seja unicamente tuas, teus projetos, tuas conquistas, elas pareçam frutos das orientações dos teus superiores. Que dessa forma você está amaciando o ego deles, você está fazendo com que eles se sintam melhores, eles se sintam superiores. Ele é a pessoa que tem poder para te dar essa promoção, sabe? Se você começar a trabalhar de uma forma que você pareça ser melhor que ele, a chance de você não conseguir é muito alta. Isso porque o que vai acontecer, né? Você pode, fazer ele parecer um líder ruim, e aí isso é um problema, isso é um grande problema para ele. E outro é que você pode fazer com que ele se sinta ameaçado pela tua presença lá. Então, uma boa forma de tentar mitigar isso seria você tem seus projetos, você tem suas próprias iniciativas. Então, mesmo que o teu chefe ele não tenha ajudado em nada, você tem que fazer parecer com que sim, que você não teria conseguido sem as orientações dele, de que tudo aquilo foi fruto de algum projeto maior que o teu chefe está puxando, porque isso vai fazer com que ele se sinta melhor e isso vai te deixar cada vez mais perto daquilo que você está buscando. Caso contrário, você vai muito provavelmente se ferrar, porque você vai ter uma relação prejudicada com o teu chefe vai te ver como uma ameaça, ele vai fazer de tudo para que você ou saia da empresa ou fique no mesmo lugar pelo maior prazo possível, porque, enfim, é a realidade das coisas, entendeu? Se você ameaça a posição de alguém, essa pessoa vai naturalmente defender a posição dela. E aí a dica de ouro aqui é você fazer com que as coisas que você está fazendo, né, e que estão dando certo, pareçam ter sido ideias do teu chefe. E aí, como que você pode fazer isso? Às vezes você está com um problema para resolver e você já sabe a solução, você já sabe o que você vai fazer. Mesmo assim, chega com o teu chefe, pede uma ajuda, fala assim, ô, tô com isso aqui para resolver, o que que você faria? Como é que eu posso fazer isso aqui? Você já sabe como vai fazer. Tipo, o que ele vai falar, pouco importa. Mas ele vai falar alguma coisa, você vai pegar, você vai fazer aquilo que você já iria fazer, e você vai dizer, ao concluir, dar certo, que você jamais teria conseguido sem a ajuda e a orientação do teu chefe. Então, cara, ele vai se sentir muito bem, né? Ele vai sentir aquela posição que ele está numa posição de poder, que ele está acima de você, que você precisa dele para fazer as coisas. Isso vai aumentar a tua proximidade e não vai ser aquela puxação de saco, entendeu? Que também é outra coisa que prejudica pra caramba no ambiente corporativo, é quando você tem um cara lá que é baba-ovo pra caramba e assim, fica até feio, sabe? E aí, tipo, resumo da primeira lei, tá? Escolha com muito cuidado quando que você vai mostrar seus talentos. É simples assim. Você vai pegar, você vai demonstrar isso, mas dê crédito aos seus superiores, é, faça com que eles te ajudem, mesmo que você não precise dessa ajuda. E, assim, não é necessário babar ovo. Pelo menos até agora, pelo que eu li do livro, não menciona nada. Ele até fala que isso aí não ajuda muito, tá? Você tem que saber amaciar o ego dos teus superiores de uma forma que seja discreta. E falando de experiência própria, assim, eu já tive muito problema com não saber usar essa lei. De achar que eu só mostrar que eu era bom pra caramba ia me ajudar. E eu já fui muito prejudicado no passado por conta disso, de não conseguir subir, de ficar preso na mesma posição.
E se eu tivesse o conhecimento que você naturalmente assim você vai entendendo como que o jogo funciona, tá? Mas se eu tivesse conhecimento dessa lei, se eu tivesse, por exemplo, lido esse livro na época, eu com certeza teria mudado algumas atitudes que talvez tivessem acelerado o meu processo de crescimento profissional. Então, é, como eu falei, né? Infelizmente, o mundo é de um jeito que não é aquilo que a gente deseja. Ele tá lá, existem as regras do jogo e você segue elas ou não. Mas é muito mais fácil você entender como que o jogo funciona e a partir daí você subir de nível nele, né? Que é basicamente isso que a gente tenta fazer na nossa vida, né? Começar de um jeito e terminar muito melhor do que começou. Mas aqui eu também já falei bastante da regra, eu acho que ela ficou entendível. E se tiver alguma história, algum acontecimento da sua vida em que essa regra seria útil e quiser compartilhar aqui, pode comentar aqui. A gente troca uma ideia sobre esses casos. E é isso, assim. Próximo vídeo vai ser os próximos capítulos do livro. Vou tentar aí explicar aquilo que o autor tentou passar, ou aquilo que eu interpretei do que ele tentou passar, né? E é isso aí. Até a próxima. Um beijo. Tchau.